Então, a próxima propriedade é a integração, que a gente vai demonstrar aqui. Então, lembrando, x de t é igual a somatório de infinitos senos e cossenos ponderados pelos seus respectivos fazores x de k, n mais j, k, ômega de cálculo t. De maneira análoga, nós vamos construir uma função y, que é integral cumulativa dessa função x de t. Fazendo a substituição, nós vamos ter integral de um somatório de k de menos infinito a mais infinito dos fazores que ponderam as exponenciais complexas. E na jk ômega a dA. Integral de um somatório dos integrais, x de k é constante em relação a a gente fica com integral de menos infinito até t, somatório de k igual a menos infinito a mais infinito, x de k, integral de menos infinito até t, do termo e na mais jk ômega a dA. Vou fazer a integração, mas vai ficar evidente a seguinte situação. Esse exponencial é um seno e cosseno, ele fica oscilando. E eu vou acumulando a área de menos infinito até t. Então, eu tenho um problema. Qual o valor desse cosseno em menos infinito? Desse cosseno mais j seno em menos infinito. Eu vou deixar indicado esse resultado, porque eu não sei o valor. Ele é indefinido. A gente vai ver que essa indefinição vai aparecer depois em alguns exemplos que eu vou tentar explicitá-los. Então, somatório de k de menos infinito a mais infinito, fazor, e eu vou ter aqui o termo e na mais jk ômega t sobre jk ômega menos o resultado, quando eu substituir menos infinito, eu vou chamar que é uma f em menos infinito, um valor nesse instante abstrato. Isso faz com que eu tenha dois somatórios. Eu vou fazer um somatório com o primeiro termo, x de k sobre jk ômega e na mais jk ômega t menos somatório de k de menos infinito até mais infinito de x de k multiplicando essa nossa função menos infinito. Claro que nessa função eu tenho o valor k também quando substituo a menos infinito. Então, tudo isso aqui vai ser o que eu vou denominar de menos y em menos infinito, tá? Já que eu estou integrando e eu preciso saber que valor que eu tomo como referência para ir acumulando progressivamente. Então, nosso y de t vai ser somatório, k igual a menos infinito até mais infinito, faz colocar aqui entre chaves xk sobre jk ômega, vou usar esse valor para compará-lo com o que seria a série de Fourier de y, e na mais jk ômega t, menos, vamos colocar aqui y de menos infinito. Tá? Nessas situações, a gente acaba assumindo zero. Tá? Eu vou mostrar mais evidências do porquê a gente pode assumir e o que eu estou perdendo em função disso. Então, convenientemente,
eu vou, por comparação, identificar isso aqui como a série de Fourier da integral cumulativa de x. Então, só para resumir, y de k é obtido a partir de x de k, dividindo por jk ômega. Para o nosso y de t igual a integral cumulativa de x a dA. Lembrando, se não é periódico, essa integral cumulativa tem problemas para menos infinito, porque que valor que eu estou assumindo nessa condição. Bom, outra situação é, para k igual a zero, eu tenho duas situações. Uma, x de zero é igual a zero, o que implica em y de zero igual a zero sobre zero. E, segunda situação, x de zero diferente de zero implica em y de zero igual mais ou menos infinito. Depende de quem é o x de zero. Mas eu estou dividindo por zero. Vamos ver o que isso significa. E, em última análise, a gente vai ver que essa porção aqui, essa situação, não existe série de Fourier. Mas vamos ver por quê, efetivamente. Eu vou fazer dois sinais de exemplo. Então, vamos começar com a situação A, x de zero igual a zero. Lembrando que x de zero é 1 sobre período, integral num período, x de t, ena menos j, k, ômega t, dt, ou seja, 1 sobre t, integral de t, x de t, dt, que é o valor médio, nível DC. Nível DC de x de t. Então, de alguma maneira, o nível DC entra no cálculo do nível DC de y. Então, o nível DC de x entra no cálculo do nível DC de y e gera situações como uma indefinição ou um valor mais ou menos infinito. Então, vamos investigar isso. Vou colocar aqui também, ó, valor médio de x de t. Vai ficar sempre bem claro esses dois conceitos. Bom, então vamos fazer a primeira situação. Vou desenhar um x de t, que vai ser uma onda quadrada, de Dutt Cycle 50%. Aqui o desenho não vai ficar assim tão perfeito, mas só para a gente entender bem nesse exemplo. Onda periódica, então, onda quadrada, Dutt Cycle 50%, significa 50% do tempo ela fica em alta, 50% do tempo fica em baixa. Vamos colocar altura mais ou menos 1. Isso significa que o seu x de zero, seu nível DC, é zero. Então, vou integrar cumulativamente. Veja que eu não sei o valor em menos infinito, que eu tomo de referência para chegar quanto que é a área que eu tenho até menos infinito. Só que eu posso perceber que como o Dutt Cycle é 50% e ele é simétrico em relação à abscissa, significa que a cada ciclo eu sei que eu vou ter área zero. Metade do ciclo eu vou acumular a área, metade do ciclo eu vou eliminar a área, porque veja, eu estou somando progressivamente até atingir um máximo, e depois eu começo a remover essa área até a nulidade. Então veja, o resultado na integral cumulativa da onda quadrada acaba sendo uma onda triangular. Dutt Cycle, lembrando, esta onda quadrada tem essa situação. Então, nosso x, integral cumulativa, gera o y. Então, vamos nessa direção. Bom, mas há uma curiosidade nesse processo,
que eu tenho uma família de ondas cuja diferença é apenas a altura, nível DC de y, não de x, cuja derivada leva à mesma onda. Então, assim, qual escolher? Esta indeterminação posta por y de zero igual a x de zero sobre zero, zero sobre zero. É indefinido qual dessas alturas eu vou utilizar para definir o y, sabendo que quando eu derivar esse nível DC desaparece. Essa indeterminação é ilustrada por essa falta de conhecimento desse valor. Assumindo zero, eu estarei assumindo esta primeira onda aqui. Vou fazer o eixo aqui para a gente ter a referência. Está centrada em zero. Mas veja, qualquer uma delas é válida, porque eu estou acumulando, desacumulando, acumulando, desacumulando. Inclusive, não necessariamente isto aqui diz respeito a essa única, porque eu não sei como é que a minha situação de acumulação e desacumulação. Então, para a gente entender a indeterminação. Veja, independente desse fato, dessa família de curvas por derivada gerar o sinal x de t original, todos eles são periódicos. Logo, existe y de s. Mas, vou colocar aqui, existe, não y de s, né, mas y de k. Apenas o y de zero é indefinido. É necessário alguma informação externa para defini-lo. Né? Segunda situação. Então, vou desenhar também uma onda quadrada, também com dead cycle 50%, mas eu vou levar em consideração um nível DC. Olha só esse trecho aqui. De meio. Então, nível DC, fazer um pontilhado aqui. Mesma coisa, onda quadrada. Dead cycle 50%. E com nível DC igual a meio. Mas por uma questão de facilidade, um valor ao acaso que eu escolhi. Quando eu transformar x de t em y de t, por integração cumulativa, notem o resultado que eu vou obter. Eu também vou ter uma família de soluções, fruto da indefinição do nosso termo y de menos infinito. Mas vejam, eu vou partir de alguma altura que eu venho acumulando. Quando eu chegar neste ponto aqui, eu não acumulei nada nesse trecho e eu começo a acumular alguma coisa devido a esse semiciclo da onda x. Aí, na outra metade do ciclo, eu não acumulo nada e começo a entrar num regime de, vamos chamar assim, de escadinha. Progressivamente eu acumulo, representado pela altura de y, e alternando com intervalos na qual eu não acumulo nada. Da mesma forma, considerando que eu posso derivar y para obter x, eu sei que é uma família de soluções com a mesma aparência, diferenciada apenas pelo nível DC. Nível DC esse decorrente, novamente, do y de menos infinito que eu desconheço. E com uma curiosidade simples de observar. Notem, quando eu estou acumulando, integrando cumulativamente x, eu estou integrando cumulativamente cada um dos senos e cossenos, dentre os quais este nível DC, de altura meio. Vou só reforçar aqui. Integrando cumulativamente este nível DC é igual a obter esta curva pontilhada, que é uma reta inclinada, inclinação de acordo com o nível DC.
Então vai ser meio de t, essa curva inclinada aqui, tá? Com alturas distintas, tá? Por conta da indefinição do nosso y de menos infinito. Se eu removesse esta curva inclinada pontilhada em vermelho de y, eu teria exatamente essas curvas y para data cycle com nível DC nulo. Então veja, nesta situação, novamente, eu tenho este valor e o y de zero é meio sobre zero, que é infinito. Tá? Na verdade, isso quer dizer que eu não tenho, vou colocar aqui também em preto, opa, meio, não existe y de k. Porque esses y de t, pois y de t não é periódico. Não sendo periódico, não faz sentido calcular um y de k a partir da expressão que a gente definiu aqui em cima. Tá? Esse resultado só faz sentido se o y for periódico, senão eu estou gerando uma sequência de números sem sentido. Então veja, eu posso checar antes se x tem nível DC e não proceder o cálculo da série da integral cumulativa, porque não existe série, porque y não é periódico, ou se eventualmente eu continuar o cálculo sem verificar o nível DC, simplesmente posso averiguar se y de zero é, opa, aqui desculpe, é infinito ou é indefinido. Sendo indefinido, periódico. Sendo infinito, mais ou menos infinito, não existe a série. Então, espero que tenha ficado claro essa questão da integração cumulativa. Não há esse problema para a propriedade da derivada, só para a integração cumulativa, para a gente lembrar, certo?